The Trip, o podcast que também te faz viajar pelas mágicas trilhas da literatura. Fala galera! No episódio de hoje a gente compartilha com vocês a crônica Momento Vazio de Rubem Braga, um dos grandes cronistas desse país. E o escritor, pessoal, ele nasceu em 1913, lá no Espírito Santo, e ele veio a falecer em 1990 no Rio de Janeiro. Algo bastante interessante da gente mencionar é que o Rubem, ele morou em vários lugares, tanto no Brasil quanto fora. Na época em que ele viveu em Recife, ele criou a Folha do Povo, um jornal que fazia oposição ao presidente Getúlio Vargas. Só que, claro, né, infelizmente por conta disso, ele acabou sofrendo diversas perseguições políticas e aí ele se mudou para o Rio, onde ele trabalhou no jornal Amanhã, mas tudo que é bom dura pouco, né? E aí logo o jornal foi fechado pelo governo. O Rubem, gente, era formado em Direito, mas ele não chegou a exercer a profissão. E aí ele resolveu seguir outros rumos e decidiu fazer o que ele mais queria, ser jornalista. E aí ao longo da sua carreira no jornalismo, ele se dedicou exclusivamente a crônicas nesse âmbito literário, né? Vamos dizer assim. Bom, e o texto que eu compartilho com vocês hoje se chama Momento Vazio. E logo de cara, bem nas primeiras linhas, prestem bastante atenção nos verbos ser e ficar, porque eles demarcam diferenças bastante significativas no que diz respeito ao momento, de certa forma epifânico, que o personagem acaba vivenciando. O que leva esse personagem a refletir sobre a sua vida ou não vida, enfim, a interpretação fica com vocês. Chega de papo e então vem com a gente que esse rolê pelas trilhas da literatura vai começar. Então tudo ficou vazio. Não é isto. Era mesmo muito mais grave ainda. Tudo era vazio. Apenas o que aconteceu foi que a dolorosa, a insuportável consciência disso tudo ficou tão nítida que paralisou o homem. Nenhum sentido em seu trabalho, nem em sua vida. Nenhum sentido nos louvores, nem nas censuras. A máscara que os outros lhe haviam posto, o que lentamente, ao sabor das circunstâncias, ele se tinha composto para os outros, lhe pareceu de repente uma coisa tão falsa, tão vã. Mas quando quis saber qual era sua verdadeira face, qual era sua própria verdade, não encontrou mais nada. Compreendeu que aquela máscara era, ou ficara sendo sua única verdade, embora ela própria fosse falsa. Se a sua própria vida era uma contrafação, a máscara era legítima. Vivera antes, talvez, com uma noção vaga, quase inconsciente, de que havia em si mesmo duas pessoas. Uma era aquela de uso diário, a outra era autêntica. Foi naquele instante que teve a intuição de que a autêntica não existia, ou existia tão misturada com a outra que não era mais possível separar. Perdera-se, gastara-se em antigas lutas, em antigas paixões, no longo hábito de viver. Um homem se recolhe, está só, em um quarto fechado diante do espelho. Então ele acende todas as luzes e se olha bem ao espelho. Então procura retirar a máscara e descobre que ela já aderiu ao seu rosto, que ela é seu próprio rosto. Descobre que não há máscara ou que não há rosto verdadeiro. O tecido é todo um. Tudo se trança na mesma trama, o que foi vindo de fora e o que foi vindo de dentro. Então ele apaga as luzes e procura pensar, procura sentir alguma coisa de si mesmo, um motivo para viver ou para morrer, e sente o grande vazio. Sem chorar, nem rir, nem chorar.
como em um esquecido brinquedo infantil. Poderia ir até a vitrola, pôr um disco. A música tem um poder mecânico sobre a alma, um poder ao mesmo tempo profundo e leviano, mas ficou parado, como um ferido que se sente incômodo e insome em seu leito, mas procura não mover o corpo para evitar sentir uma dor, como alguém que procura se instalar no próprio desconforto e no próprio tédio. Ficou parado, humildemente parado. Foi então que o telefone bateu. The Trip, o podcast que também te faz viajar pelas mágicas trilhas da literatura.